Olá, boa tarde. Hoje em estúdio temos Hugo Azevedo, o candidato da AD à Câmara Municipal de Ferreira do Zezer. O Hugo é atualmente vereador do Executivo. Olá, Hugo, boa tarde. Quero-lhe agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista e a começar pelo seguinte. Hugo Azevedo foi eleito vereador há 4 anos, perdeu a Câmara para o PS pela primeira vez. No entanto, o Hugo e a sua equipa abstiveram. Nós não votámos contra porque reconhecemos que, pelo menos havia, logo por exemplo, o primeiro orçamento, havia uma sequência de iniciativas ou de propostas ou de intenções que já vinham do anterior Executivo e, portanto, com o qual eu me revia e, portanto, não iria votar contra, apesar de haver logo ali uma série de promoção de eventos, que na altura, o primeiro ano deste Executivo, e foi reconhecido que havia uma série de eventos, muitos também da comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Pelo menos havia ali algumas ideias com o qual eu não concordava, mas não só por si não iria votar contra. Portanto, a abstenção é aqui um escape, e eu agora na brincadeira, mas uma brincadeira séria, eu às vezes costumo dizer que a abstenção não deveria de existir, ou é a favor ou é contra, mas nestes casos, eu aqui não me estou a contradizer, mas é um pouco assim, nestes casos, estes documentos do orçamento, poderia não me rever em partes, e eu sempre argumentei muito, os orçamentos sempre foram discutidos em 2, 3 horas de reuniões de Câmara, sempre fiz exposições a seguir ao orçamento, e neste caso também às prestações de contas, com resumos daquilo que foi apresentado e com o qual eu não concordava, ou concordava, expunha tudo para os ferreirenses. Aliás, eu recordo aqui que os ferreirenses apenas iam sabendo o que é que se passava nas reuniões de Câmara, porque eu ia expondo em uma série de resumos tudo aos ferreirenses, porque as reuniões não eram gravadas conforme o PS tinha prometido, e gravadas eram em som, mas o PS tinha prometido gravá-las e transmiti-las online. Portanto, foi uma medida com que a gente batalhou muito ao longo destes 4 anos, nunca foi opção, e foi mesmo opção. Eu cheguei a um ponto que percebi que não era prioridade, não queria o mesmo. Não sei as razões há do Executivo atual com Pelouros tê-las. Mas relativamente aos orçamentos, e estão muito explanados por nós, os documentos são públicos, só por si não votaria contra um orçamento quando havia uma série de medidas que já vinham de trás e com o qual eu concordava, e mesmo depois, num segundo orçamento, num terceiro orçamento, as medidas que estavam lá, nós acreditávamos que elas iam ser efetivadas, mas depois acabávamos por perceber que não eram, mas não, só por si não iria votar contra um documento com o qual eu me revia numa parte, não era? Foram incluídas nesses orçamentos algumas propostas da AD? Não. Nós, ao longo do mandato, fomos fazendo muitas propostas, fomos fazendo muitas correções, fomos fazendo muitos alertas. É verdade que a maioria não éramos atendidos. Eu recordo, por exemplo, no regulamento de condecorações, distinções honoríficas, nós fizemos 16 comentários e todos foram aceitos, excepto um. E eu acho que 15 foram aceitos, e aí sinceramente surpreendeu-me, mas também era tão claro que tinha que ter alterações. O regulamento das viaturas, por exemplo, que foi um regulamento de utilização das viaturas do município que nunca entrou em vigor, não sei porquê, mas nós também dissemos que, como estava, e também fizemos uma série de propostas e correções, como estava, era impraticável, mas isto, ao longo do tempo, nós sempre fomos planando e sempre fomos fazendo algumas propostas. Por exemplo, nunca percebemos porque é que a Ponte de Pias nunca foi, o alargamento da Ponte de Pias, que já vem há uns anos a esta parte, e era uma proposta do Executivo PS, nunca foi feita, mas ela constava sempre em orçamento. Várias propostas que nós fomos sempre cimentando, mas que acabaram por não ser executadas, não era prioridade do município. A AD, através do Hugo, já publicamente manifestou algum desagrado com o facto de uma parte da economia ferreirense estar muito dependente do turismo, que na opinião da AD
assim não deveria ser. Aliás, curiosamente, a CDU tem um posicionamento semelhante. Mas ainda assim, dentro do turismo, o Hugo critica especialmente o facto de a Albufeira de Castelo Bode ter um peso excessivo, digamos, na atenção deste executivo. Porquê? Ter um peso excessivo, peço desculpa. O Hugo diz que o turismo não pode depender só da Albufeira. E de uma forma geral, que a economia do Conselho também não pode depender só do turismo. Mas dentro da área do turismo, o Hugo acha que é, digamos, limitativo estar o foco central ou quase exclusivamente na Albufeira. Quais são as outras propostas que a AD tem? E se concorda, obviamente. Claro, falou-me aqui em várias áreas, economia e turismo, que se interligam muito, é verdade. Relativamente, e respondendo já muito preciso à sua questão, e depois eu gostava de falar um pouco depois da outra questão económica. Relativamente à Albufeira Castelo Bode, nós sabemos as limitações que ela tem, que o plano agora está em revisão, vai haver aqui algumas aberturas positivas. Eu ainda há pouco publicamente referi uma questão que é crucial, que é um regulamento para os ancoradores. Nós sabemos os problemas que existem neste momento em Dornes. Uma pessoa que queira parar para ir à restauração a Dornes não tem local onde colocar o seu barco. A Câmara tem lá 2 ou 3 locais que estão ocupados por particulares e não há fiscalização no local e, portanto, há lá um particular que, pelo menos um, que ocupa os lugares da Câmara, mas ninguém diz nada, portanto, se ninguém diz nada, continua a usar a seu belo prazer aquele ancorador. É uma das questões que eu falo. A outra questão, a nível da segurança da Albufeira Castelo Bode, ainda há pouco presenciámos um acidente e só depois é que as autoridades, neste caso o CEPNA e a APA, é que ficaram sensibilizados para, se calhar, terem que fazer mais ali alguma vigilância, e é certo que depois já foram vistos elementos destas duas entidades na Albufeira. Pelo aquilo que me dizem, só vem de manhã, mas à tarde é que supostamente é o maior fluxo. Mas isto para responder, e eu tenho dito publicamente também, que eu não consigo perceber como é que não se aposta no turismo de natureza no nosso concelho. Nós temos um potencial elevadíssimo, muito procurado, e eu quando tive a exercer as funções de Presidente de Junta, verifiquei isso in loco, no terreno, quando nós fazíamos uma prova amadora de BTT, de 56 participantes já tínhamos 250 e no espaço de 2 ou 3 anos. As pessoas adoram a zona da Rede Natura 2000, sítio seu qual Alvaiazer, e eu continuo a não perceber porque é que nós não temos um único percurso pedestre oficial na zona poente do concelho. Nós temos 4, 5, 6, 7 deste lado, e bem, junto ao Rio, Dornes, Nossa Senhora do Pranto, Águas Belas, Ferreira de Zezer, muito também potenciados pelo antigo presidente da Junta de Freguesia, Pedro Alberto, no caso de Ferreira de Zezer, mas continuo a não conseguir perceber porque é que não se aposta no turismo de natureza na zona poente, na zona da Natura 2000, com percursos pedestres, com observatório de aves, nós temos algumas medidas nesse sentido, e por isso é que eu digo que o turismo não pode estar unicamente dependente do Rio. É importante, mas o Rio tem as suas limitações e o turista, quando vem, gosta de ter diversidade. E depois outra questão que eu acho que deveria ser premente. Se me permite, mas o Hugo foi presidente da Junta de Freguesia de Pias e Areias. Sim. Durante 8 anos. Durante esses 8 anos, o que é que tentou fazer? E aliás, devo recordar até que não a AD, o PSD na altura, o executivo em Ferreira do Zezer, a maioria. O que é que o Hugo tentou fazer, que influências tentou exercer para que isso fosse concretizado? Olha,
Uma delas, acabei de dizer, nós fizemos 6 provas de BTT, provas amadoras, que tiveram uma projeção, já era uma projeção demasiado grande para uma organização da Junta de Freguesia, porque se não fosse amigos a ajudar, nós já não conseguíamos realizá-la. Depois fizemos uma série de caminhadas, percursos, relativamente e passando por algumas zonas que nós achávamos que eram cruciais, Fornos de Cal, Moinho, Gruta da Vecasta. Há 2 ou 3 elementos que pouca gente ainda conhece, como Fonte do Lodo, Pena Furada, são elementos que existem naquela paisagem, que estão muito pouco explorados ainda, mas que nós tentamos potenciar. Nós chegámos a fazer uma caminhada só dos Fornos da Cal, que é algo que, e aqui é certo que eu tentei encontrar uma candidatura para recuperar pelo menos porque há um que é da Junta de Freguesia, mas também nunca consegui, é verdade. Relativamente depois, tudo isto complementado, eu recordo que em 2016 foi por minha autoria, por minha iniciativa, que hoje temos um albergue em Areias. Que isto é preciso que se diga, porque parece que agora há pouco tempo é que o albergue nasceu. Não, o albergue foi uma ideia do Presidente da Junta de Areias e Pias, Hugo Azevedo, que lembrou-se de que os peregrinos deveriam passar no interior de Areias, para deixar algum dinheiro, que é mesmo assim, nos cafés, ali para ir ao comércio local, visitar a igreja, na altura falei com o seu padre, e portanto desviar os peregrinos de um pinhal. E portanto falei com a Associação Via Lusitânia na altura. Dinamizou o centro. O centro? Sim, claro, e nota-se hoje. Pronto, na altura falei com a Via Lusitânia achou muito, muito boa a ideia, foram ao terreno, ainda tudo junto de freguesia, delineámos uma alternativa, delineámos o que é que era necessário, todos os elementos, desde azulejos, painéis, tudo o que era necessário. Entretanto, fomos junto da Câmara Municipal, claro que tínhamos de ter o apoio da Câmara, em que eles me disseram, caro Presidente, para ter este percurso, você vai aumentar 1000 metros do circuito, até Alveaze, neste caso, e portanto tem que ter aqui um albergue. E, portanto, eu aqui reconheço e tenho a humildade para reconhecer que a ideia não foi minha daquela escola, que foi muito boa, penso que foi do Dr. Jacinto Lopes na altura, e o albergue nasce através dessa iniciativa. Portanto, nós ali tentávamos dinamizar ao máximo, dentro das nossas possibilidades, alguns eventos para que o nosso território tivesse ali alguma vida, e claro, e pressionávamos e muito o Executivo, não era por ser da minha cor política, porque eu pressionava muito e pressionei muito, não se para o bom e para o mau, mas pressionava muito o Executivo para que esta discrepância que havia e que ainda hoje há de uma freguesia rural longe da vila, que não tem as oportunidades que tem, por exemplo, a Vila de Ferreira de Zézer, nomeadamente, e onde eu me batia muito era na questão da educação, do centro escolar de Areias. Falou há pouco, quando iniciámos a conversa da Albufeira e do turismo, que gostaria de dizer alguma coisa da parte da economia. Sim, da economia, e ainda só mais uma deixa a nível do turismo. Eu recordo aqui que na altura, logo do início do mandato do Bruno Gomes, que é o atual presidente, ele veio dizer que o turismo não tinha que ser pensado a sério, que Ferreira do Zézer, o turismo não era pensado a sério, e que propôs, com um floreado muito bonito no seu programa eleitoral, uma incubadora, uma startup para o turismo. Ou seja, até hoje não surgiu nada. Portanto, que aposta é que foi feita no turismo? Eu hoje questiono o Sr. Presidente da Câmara, e como vereador, muitos relatórios eu já solicitei a reuniões de Câmara, de determinados eventos, porque quando se vem dizer que um evento, ou que o turismo em Ferreira é de excelência, um determinado evento foi de excelência, então, mas quero dados. Eu sou engenheiro de profissão, eu sou de números, e portanto aquilo que eu peço é: apresente-me um relatório, restauração, alojamento, porque é que diz que foi de excelência, porque é que diz que correu bem. Até hoje nunca me foi apresentado um relatório. E, portanto, isto para dizer que o turismo, quando se diz que o turismo é de excelência em Ferreira do Zézer, é verdade que a época do Covid veio potenciar e muito a vinda de pessoas para o interior, e eu presenciei isso, não só ao nível de habitação como turismo, mas depois nós temos de ter dados. Podemos ter dados quando nós dizemos que alguma coisa corre bem ou que é de excelência, temos de ter dados. Relativamente à questão económica que estava a dizer, aquilo que eu refiro sempre é, por exemplo, a captação de investimento e de emprego. A zona industrial de Lameiras, a única coisa que se fez, e bem, e a preços reduzidos, e bem, por qual eu concordo, foi vender lotes.
vendeu-se meia dúzia de lotes, mas a edificação não está lá. E, portanto, hoje nós vamos à zona industrial de Lameiras, ela não foi, o que eu digo, costumo dizer, ela não foi vendida. Eu nunca vi o município numa feira de economia, numa feira de industrial, numa feira a vender a nossa zona industrial. Olha, temos aqui lotes, venham lá. Eles começam com 2,5 o metro quadrado na venda e acabam no 1,25 com mais ou menos, tem a ver com a questão das majorações. Portanto, os lotes... Mas isso é uma política generalizada dos municípios. Mas ainda bem, eu concordo, eu comecei por dizer que concordava. O que é certo é que alguns lotes foram vendidos, mas depois a obra não foi executada. E, portanto, a zona industrial de Lameiras hoje está como está, toda a gente conhece, e depois com uma particularidade do município, porque tem uma zona prevista para um posto de abastecimento, tem uma zona prevista para restauração, e o município, se quer potenciar aquela zona, até porque este executivo quer ampliar aquela zona industrial com a qual eu não concordo. A minha proposta é tentar diligenciar por tudo, a fazer os esforços todos para que uma nova zona industrial em Águas Belas, envolvendo todas as indústrias que já lá existem, com uma grande particularidade, é que consegue-se lá lotes maiores, para outro tipo de empresas, com outra envergadura, com mais postos de trabalho, que é esse o meu intuito, e, portanto, se quer-se aumentar aquela zona industrial, tem que se criar condições também para ela. E, portanto, estas questões a nível de economia, nós temos uma série de propostas para tentar mexer, digamos assim, um pouco o Conselho, porque quando a nossa zona industrial não está com os números atualizados no Incentro, na plataforma da ASEP Global Parques, que é fundamental, o Incentro, que é uma plataforma praticamente idêntica, mas só a nível regional, potenciada pela CCDR Coimbra, do centro, neste caso, sediada em Coimbra, e que depois vão beber os dados a Cinti e a Câmara. Portanto, quando nós não temos essas plataformas atualizadas, é porque nós estamos a apostar na indústria. Esta captação de indústria que foi prometida pelo atual Executivo não foi conseguida. Hugo, ainda a nível do turismo, defende uma redução das taxas para restauração e hotelaria. Acha que isso vai ter algum impacto na abertura de novos restaurantes, por exemplo? É um problema grave que nós temos neste momento, a restauração em Ferreira do Zezer, e nós temos que tentar, é verdade que não é um problema diretamente intrínseco à Câmara Municipal, a Câmara Municipal só por si não pode mudar esta realidade de um dia para o outro, mas aquilo que nós estamos a estudar e aquilo que nós vamos propor é alguns incentivos, nomeadamente através das taxas municipais, para a restauração, para, por exemplo, a questão das esplanadas, para a publicidade, toldos e placas luminosos, por exemplo, na própria construção, se for por si só de início. Portanto, temos que tentar aqui dinamizar, dentro das nossas possibilidades, dentro das competências que tem a Câmara Municipal, tentar aqui fazer alguma coisa, porque neste momento é um problema grave que nós temos, e não vejo melhorias. Agora também não vou dizer que vou apontar o dedo a este Executivo, claro que não, é o que eu estou a dizer. Temos é que tentar aqui potenciar. Eu estou a dar este exemplo das taxas porque é onde eu vejo que à partida e rapidamente o município pode aqui tentar fazer alguma coisa. Se me diz se isto vai ter resultados ou não, eu sei que a população ficou muito contente na altura quando nós isentámos as esplanadas. E depois não estavam à espera quando de repente o Executivo decidiu voltar a aplicar as taxas municipais. Mas, por exemplo, na altura esta foi uma medida que agradou muito à população. Muito bem, eu iria mudar agora de tópico para um outro que gerou alguma controvérsia e que foi motivo de conversa na sociedade de Ferreira, que foi a não subida do Sport Clube Ferreira do Zezer. O Sport Clube tinha subido ao Campeonato de Portugal, não tinha as condições no campo municipal Lopo de Carvalho, e por isso não se inscreveu. Não se inscrevendo, foi castigado com não uma, mas 2 descidas de divisão. O Hugo pensa que esta situação podia ter sido prevenida? Sim, claramente.
começando por esclarecer não, relembrar a todos aqueles que nos estão a ouvir, o campo é municipal. Está cedido ao clube, com um contrato comodado, penso eu, que eu nunca ouvi, sou sincero, não sei o que é que lá está escrito, mas penso que era, acho eu que era há 50 anos, não sei, pronto, não, neste Eu momento... creio que sim. Gostava só era de acrescentar que o campo é efetivamente municipal porque o clube transmitiu essa propriedade para o município ainda no tempo do executivo do Sr. Luís Ribeiro Pereira, parece-me. Pronto, sendo o campo municipal, tudo o que for obras de melhoria tem que passar pela Câmara Municipal, até porque o clube não tem capacidade financeira, segundo me consta, para fazer ali obras e só com o aval da Nem Câmara. pode, a propriedade não é do clube. Pronto, é por aí. E portanto, eu sobre este tema, eu começava por dizer isto: há algo que ninguém fala. Há algo que ninguém fala neste assunto e que eu relembro, e eu já o disse em público, em 2022, no aniversário do clube, o seu Presidente da Câmara atual, Bruno Gomes, disse para quem quis ouvir, está gravado, é público, que iria, aliás, prometeu que neste mandato iria fazer obras no campo. E isto está gravado, e ninguém fala nisto. O seu Presidente da Câmara prometeu isto. Prometeu que iria, até ao final do mandato, ia fazer obras no campo. Aliás, ainda foi mais longe e disse que iria construir um ginásio em que o nome desse próprio ginásio iria ser o do anterior Presidente, Sr. Joaquim Henriques. Pronto. Isto ninguém fala neste aspecto. Portanto, a partir do momento que o Sr. Presidente da Câmara Municipal vai dizer em público, num aniversário onde estavam os dois anteriores Presidentes de Câmara, que foram convidados, o Dr. Jacinto Lopes e o Sr. Luís Ribeiro Pereira, eu estava lá, a partir deste momento está a assumir aqui algo que está a assumir aqui algo que depois vai ser escrutinado pelos ferrarenses. O tempo foi passando e quando, nos últimos 2, 3 meses, que é aquilo que eu me apercebi, quando se percebeu que realmente o campo, que toda a gente já sabia que não tinha medidas, porque aquilo que me chega e aquilo que eu sei é que quando as últimas obras do campo respeitavam as regras da altura, as dimensões, e portanto também tenho ouvido muito aí tenho ouvido muito no terreno que na altura não respeitava, mas aquilo que me chega é que respeitava, na altura foi respeitado as dimensões mínimas, as normas mudaram, portanto há um regulamento da Federação. Este regulamento existe, mal ou bem, ele existe, portanto quando eu vejo alguém a apontar o dedo à Federação, que está a ser intransigente, a Federação de Santarém, está a ser intransigente e que não deixa o Ferreira de Azevedo subir, eu não posso concordar com isso. O regulamento existe, mal ou bem ele já existe, nós temos que conseguir. E, portanto, isso para mim é uma não questão. Virar-se para a questão financeira do clube também não, é uma não questão, porque o clube não pode fazer as obras no campo. Sendo o campo municipal e a Câmara Municipal nos últimos 2, 3 meses, ou pelo menos nos últimos 2 meses, penso que andou a correr atrás do prejuízo com uma série de reuniões, já era tarde. E, portanto, aqui eu não quero apontar o dedo apenas à Câmara Municipal, porque houve aqui alguma falta de comunicação para aquilo que eu me apercebo, porque tentei estar de perto sobre este processo, mas o que é certo é que o campo é municipal e as obras não foram feitas e, portanto, não havendo as condições necessárias para o clube não subir, portanto, aqui recai sobre o município, tem que recair. Muito bem. E ao nível dos desportos náuticos, o Conselho tem muita potencialidade, tem excelentes condições. No entanto, não temos aqui um clube para nem vela, nem remo, nem outro desporto. O município, o que é que poderia fazer para inverter esta situação? Poderia, por exemplo, adquirir equipamentos e, em coordenação com a escola, colocar isso nas atividades extracurriculares? Ou não pode, não consegue fazer isso? Olha, eu iria mais longe até. Eu tenho uma ideia, não a tenho no meu programa eleitoral,
porque penso que é uma ideia que neste momento, com as obras todas a decorrer que tem o município, nós temos que meter os pés bem assentes no chão, e portanto não podemos estar a prometer aquilo que sabemos que não podemos cumprir, ou pelo menos que nem num espaço de 4 a 8 anos não conseguimos. Porque acho que o que Ferreira do Zézer deveria de apostar no futuro é um centro de alto rendimento. E, portanto, eu não tenho dúvidas que a solução a solução seria essa. Nós temos hoje várias seleções mundiais a vir treinar, a vir fazer estágios em Ferreira do Zézer, no nosso Albufeira. Mas depois não temos condições para que essas seleções cá fiquem ou mais tempo, ou que fiquem cá no Conselho diariamente. Muitos vão dormir fora, por exemplo, ou outros vêm com um tempo limitado. Portanto, se nós tivéssemos aqui um centro de alto rendimento, principalmente no que diz de desportos não motorizados da Albufeira. Desportos náuticos. Náuticos, sim. Também há motorizados náuticos. Pronto, sim, mas, motos, sim, mas estamos mais a restringir à vela. Vela, remo, sim, canoagem. Claro. Que, segundo consta, a nossa Albufeira tem as condições ótimas, por isso é que eles vêm para cá estagiar. Portanto, eu não tenho dúvidas que essa seria a solução para Ferreira do Zézer, um centro de alto rendimento. Eu, por acaso, já tive uma conversa com o atual presidente do IPDJ, o Dr. Ricardo, nesse sentido, no total de me inteirar de ideias ou de que propostas é que nós poderemos começar a equacionar nesse sentido, e estamos em conversa muito estreita, pronto, e vamos tentando perceber do que é que nós poderemos fazer para que mais tarde ou mais cedo potenciar também, porque não tem sido potenciado. Aliás, e nós até neste campo, na Albufeira, nós queremos fazer, e está no nosso programa eleitoral, uma prova de pesca desportiva embarcada, porque é algo que já nos é pedido pela população, alguma população, e nós entendemos que é muito positivo e vai ser muito positivo para Ferreira do Zézer, portanto é mais uma ideia. Muito bem, mas ainda em relação ao que lhe tinha perguntado, o município adquirir equipamento e em articulação com a escola, obviamente, proporcionar essa atividade extracurricular aos alunos, dar-lhe esta formação, parece-me que seria mais estrutural. Sim, seria positivo, até porque a canoagem já há uma oferta de canoagem, nomeadamente nas férias desportivas. Não nos podemos esquecer todas as atividades que as férias desportivas que são potenciadas para a Câmara Municipal, já tem uma série de iniciativas na nossa Albufeira e portanto essa valência já existe, agora era simplesmente reportá-la para a educação ou em estreita colaboração com o agrupamento. Em termos de tempos, em termos de deslocações, não seria fácil essa logística, mas não tenho dúvidas que seria positivo, e será algo que poderá ser equacionado, sim. É que eu insisti um bocado nesta questão porque eu lembro-me, na minha adolescência, que havia um clube de vela. Na altura, um dos responsáveis é o antigo presidente da Assembleia Municipal, o professor António Lopes Carraço. Parece-me pouco razoável até que, passados tantos anos, o Conselho nunca tenha evoluído nesse aspecto e provavelmente a solução estaria por articular esta prática, estes desportos com a escola. Pronto, mas de qualquer das formas vamos aguardar. Outra questão que eu gostava, e uma vez que falámos na escola, esta questão que eu gostava de abordar consigo, o Hugo tem sido crítico em relação aos prazos que, na sua opinião, não têm estado a ser cumpridos. Falou num atraso de 120 dias numa obra de 600 dias. O candidato do PS e atual presidente da Câmara, Bruno Gomes, não confirma esse atraso. O que é que tem a dizer? Olha, se não confirma é porque não quer. Eu começo por aí, porque isto foi reportado em reunião de Câmara. E, portanto, a última informação técnica do técnico da Câmara Municipal e também da empresa
que uma empresa, penso eu, da Covilhã, em que foi adjudicado a segurança e a fiscalização da obra, ao qual o vereador Hugo Azevedo pediu o último relatório, e já o tem consigo, o último relatório dessa empresa, que nunca chega à reunião de Câmara, mas eu pedi-o. Portanto, essa empresa, mensalmente, no mínimo, tem que fazer relatórios sobre a fiscalização da obra e de higiene e segurança na obra. Relativamente à questão dos prazos, em fevereiro nós estávamos numa obra de 600 dias, nós temos um atraso de 120 dias. Mas, eventualmente, esse prazo poderá ser recuperável ou não? Olha, eu já não acreditava na altura, em fevereiro, de 120 dias que seria recuperável. Eu não sou especialista em obras, mas já lá andei. Portanto, minimamente tenho alguma noção, porque enquanto estudei sempre andei na construção civil, consigo ter ali alguma sensibilidade. Mas depois, em agosto, foi uma nova informação do técnico onde esse prazo passou para 210 dias. Portanto, não é o Hugo que o diz, é o técnico da Câmara Municipal que o diz, ou seja, é a Dom Pato, é a divisão, que segue aquela obra diariamente quase. Portanto, neste momento, em agosto, nós tínhamos 210 dias de atraso numa obra de 600 dias. Neste momento, só para que os ferreirenses percebam, em maio de 2025, todo o edifício onde a parte pedagógica vai ficar e o pavilhão já deveriam estar terminados. A transferência dos professores da parte pedagógica para o novo edifício era em maio. Ou seja, o pavilhão está a ser betonado a segunda placa. Segunda placa não, ainda são só os pilares. Nós estivemos lá ontem e alguém me cedeu, teve a amabilidade de me ceder uma fotografia aérea que é a mais recente e a mais atualizada que eu publiquei nas minhas redes sociais. E a outra parte ainda anda a ser betonada. Portanto, é impossível, na minha opinião, recuperar estes tempos e aquilo que eu tenho sido crítico com o Sr. Presidente. E para relembrar que a obra tem que estar pronta em março de 2026, e que o PRR, no máximo que a obra pode ser prorrogada é até junho, porque o PRR, as informações que eu tenho é que o PRR termina. E, portanto, aquilo que o Sr. Presidente já disse em reunião de Câmara, assumido por ele e na Assembleia, é que se a obra não estiver terminada em março, se for prorrogada até junho, no final do término do PRR, a Câmara Municipal tem que devolver todo o dinheiro ao PRR. Eu espero que isso não aconteça, eu espero que haja aqui prorrogações do próprio PRR, porque se não houver este bom senso, nós temos os próximos 8 anos hipotecados. São 8,9 milhões de euros que nós temos, podendo ir até 13. E, portanto, é esta batalha que eu tenho tido em reunião de Câmara. Tenho pedido que o Presidente seja mais assertivo com a empresa, que se reúna mais vezes, que tenha mais firmeza. E o Sr. Presidente aquilo que me diz é que a empresa diz-lhe que está tudo bem e que não se preocupa muito porque a empresa diz que está tudo bem. Portanto, é uma luta que eu tenho tido aqui com o Sr. Presidente, porque eu sei que a obra não vai ser terminada em março de 2026. E depois vamos ver a questão do PRR. E é uma preocupação muito grande, porque não seria de outra forma. Eu espero ganhar as eleições, mas se o PRR não tiver este bom senso, eu tenho que explicar aos ferreirenses que tudo aquilo que eu tenho no meu programa eleitoral eu não vou cumprir. Eu não vou cumprir porque tenho que ir à banca, temos capacidade de endividamento de 12 milhões, só podemos pedir 4,8 cerca de números redondos por ano, que é o que nós podemos pedir, que é o fruto da fórmula, e portanto nós vamos andar uma série de anos hipotecados. Mas a Câmara tem capacidade de crédito. É isto que ele estava a dizer. Jacinto Lopes deixou a Câmara em muito boa situação e, na verdade, Bruno Gomes também manteve essa mesma boa situação. Portanto, não sei como é que se poderia fazer, mas parece-me que a obtenção de crédito, se fosse realmente necessário, não seria o problema maior. Mas por isso é que eu estava a dizer, podemos ir à banca até 12 milhões. Há uma fórmula a nível financeira que os municípios têm capacidade de endividamento de um teto máximo. Nós é 12 milhões. E, portanto, mas depois, por ano, só podemos pedir 5 ou 4,8. E é aí que eu quero chegar. Nós temos capacidade de endividamento de 12 milhões de euros. Mas não podemos ir buscar os 12 milhões, podemos ir buscar 4,8. Números redondos. Os números não queria estar aqui a fixá-los porque há de ser 4,8, 4,9. Portanto, é por aí. A capacidade, a situação financeira do município anda à volta com 2,5 milhões de euros da passada ano para ano. Foi o montante que o anterior executivo deixou no município, também passou de 2021 para 2022 os 2,5 milhões de euros.
pagamentos a 0 dias, zero empréstimos. E, portanto, isso aí temos que reconhecer o bom trabalho do anterior Executivo, e este Executivo manteve esses 2,5 milhões, tem 8 milhões na conta neste momento, que o Sr. Presidente disse isto publicamente num debate, mas não esclareceu, porque estes 8 milhões, por causa dos fundos comunitários, portanto é dinheiro que está a receber para a escola e que está a receber para o centro de saúde e que está a receber para o dito bairro social, está cativo, não o pode gastar em mais lado nenhum, portanto há de ter cerca de 2,5, mais ou menos, nos cofres. Sim, senhor. Não querendo fugir da questão da educação, pronto, não só a construção da escola, eu perguntava-lhe que outras propostas para a educação a AD vai apresentar. Só para esclarecer e para que todos os ferreirenses percebam, eu sou completamente de acordo com a obra. Não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é uma preocupação que eu tenho de ver o estado da arte das obras e, portanto, são coisas diferentes. A questão do projeto, eu fui algo crítico porque também não fui envolvido as entidades, foi feito um projeto e apresentado, está aqui e é isto. O próprio local da escola, na nossa opinião, se é para fazer uma escola nova, tentaria ser noutro local e não aquele, e aquele edifício ficaria para uma série de valências, formação, proteção civil, associações que não têm alguma sede, portanto teria ali outro uso. Relativamente à educação, nós vamos optar por, no programa eleitoral, tudo aquilo, antes de mais, a educação, nós somos de referência no Médio Tejo. Nós, neste momento, o presidente Bruno Gomes o que fez foi, no fundo, repercutir e bem tudo aquilo que já vinha atrás. O Executivo Mas do a opinião dele estava bem feito. Claro, o que sou tinha sido feito atrás, e portanto natural que tenha continuado. Claro. E, portanto, nós somos referência neste momento na educação. Nós temos uma série de incentivos, de ofertas extraordinárias para os nossos alunos, e, portanto, é para manter, e eu também sou apologista disso. Eu já o disse, se ganhar a Câmara Municipal, eu não vou correr alterar o que quer que seja só porque não fui eu a decidir assim. Não, aquilo que for positivo para o Conselho, aquilo que trouxer mais valias para o Conselho, numa balança de investimento-retorno, eu estou cá para manter. Foi o que eu disse. Eu agora não vou pagar em 70 mil euros e pintar os autocarros todos outra vez só porque eu tenho uma nova imagem para o município. Não, isso eu já assumi com o Ferreira dos Reis e com os ferreirenses que vou manter. E como os eventos, como é normal, se houver algum evento seja, entre aspas, ruinoso para o município, aí, é claro, e já disse que alguns vão ter que ser requisicionados. Relativamente à questão da educação, nós, por exemplo, estava a dizer, tudo aquelas medidas que já vêm de trás, nós não vamos voltar a colocá-las no programa eleitoral porque é um dado adquirido. Nós, por exemplo, o que vamos fazer, a nível das bolsas de estudo, nós vamos querer aumentar o número de bolsas de estudo e desburocratizar o processo. Aquilo que nos chega, e é uma grande crítica ao longo do tempo, é que o acesso à candidatura às bolsas de estudo é muito burocrático. É claro, nunca contornando a lei, os documentos que são necessários têm que ser necessários, mas vamos tentar desburocratizar ao máximo para que possamos, e aliás aumentar o número de bolsas de estudo. Estamos a equacionar também, que é aquilo que nos tem chegado por muita gente também, porque nós, como sabe, nós lançámos um formulário online e já temos mais de 200 intervenções. Fiquei completamente surpreendido, sou sincero, com propostas muito válidas, que me dá muito gosto de ler, e portanto uma das propostas que nos chegou era que nós pudéssemos equacionar algum incentivo para o primeiro ano no acesso à universidade, porque é aqui que se gasta também muito dinheiro. Os pais, as famílias. É verdade que todos estes incentivos já existem no pré-escolar, no secundário, nos ciclos todos. Agora, depois, no acesso à universidade, esta transição, nós estamos a tentar equacionar também algo nesse sentido. Uma das outras propostas que nós temos, e já tínhamos há 4 anos, numa estreita colaboração com o Politécnico de Tomar, que é o que temos aqui mais perto, com o agrupamento de escolas, tentar adequar a oferta formativa, nomeadamente a profissional, para as empresas que nós temos no Conselho. Tentar que o curso de desporto, é verdade, o curso de desporto é importante e há muito jovem a querer desporto, mas depois as saídas são difíceis. Portanto, nós tivemos um curso, por exemplo, na área da agropecuária, por que não?
na área da avicultura, porque não? Pronto, é algo que nós vamos trabalhar também. Hotelaria, eventualmente. Hotelaria é algo que nós vamos trabalhar também para que possamos ter oferta profissional para o nosso tecido empresarial e não só. Uma outra proposta que nós temos nós queremos fazer um polo de formação com as artes e ofícios. É algo que se está a perder, tem-se perdido. Eu dou muitas vezes o exemplo do latoeiro, no Pereiro. Não há ninguém neste momento no Conselho que eu saiba que possa ensinar aquela arte. Aquela arte perdeu-se no Conselho. Portanto, eu sei quem é que lá trabalhou, mas não tenho conhecimento suficiente para depois vir ensinar. Então nós queremos, juntamente, é verdade que ninguém será voluntário, vamos tentar aqui arranjar uma forma de que os próprios artesãos, neste caso, que estão em elaboração, possam ser professores nesse polo de formação e que a gente consiga perpetuar no tempo essas artes e ofícios. Penso que mesmo a nível das artes e ofícios haja ainda tanoaria em atividade. Que outras artes e ofícios, e para além da latoaria, que outras coisas é que o Hugo acharia importantes? Barro, bordados, ou tricô, tudo o que tem a ver com os têxteis, ou seja, tentar que este polo de formação não será só com artes e ofícios de Ferreira do Zeza, pode ser aqui nas imediações. Tentar que, ou seja, não é algo que olhe, só quero que seja de Ferreira. Se houver aqui uma arte ou ofício nas imediações, e por que não? Sou sincero, ainda não fiz a checklist, mas aqueles que diz é uma realidade, e haverá outros, certamente. Muito bem, ainda voltando à questão da escola, não da escola propriamente dita, mas à questão das refeições escolares. Neste momento, elas estão adjudicadas a empresas exteriores ao Conselho, nem sempre foi assim. Pensa que a Câmara Municipal deveria atribuir a instituições concelhias a confecção dessas refeições escolares? Olha, a nível das refeições escolares, eu começo por dizer que ainda ontem eu e alguns elementos do meu executivo, como dos candidatos à Junta de Freguesia de Ferreira do Zézer e da Assembleia, fomos almoçar à escola para tentar perceber, porque nos tinham chegado algumas críticas já ao terceiro dia, ao quarto neste caso, e fomos tentar inteirar-nos como é que estavam a funcionar a questão da alimentação. A partir do momento que há um concurso público, a Câmara fica com uma margem muito limitada. Num concurso não se pode direcionar o concurso para determinada empresa, como percebe. Não, mas, por exemplo, atribuir condição preferencial a instituições locais, seria possível? Eu não sei se juridicamente isso é possível. Se for possível, claro que sim. Eu costumo dizer, e já quando era Presidente de Junta eu dizia, e vou dar o exemplo quando era Presidente de Junta, primeiro tentar em Areias e Pias, depois em Ferreira do Zézer e só depois é que seria do Conselho. Pronto, e aqui dar preferência total sempre que possível e sempre que juridicamente isso seja possível aos nossos, como é normal. Agora, aquilo que se tem verificado é que têm concorrido empresas exteriores em que as nossas empresas ou as nossas entidades não têm conseguido acompanhar. E é isso que se tem verificado. Agora, a nível das refeições, tem-nos surgido algumas críticas, já o ano passado várias. Este ano não nos surgiram a nós diretamente, mas ouvimos um ruído e fomos presenciar, fomos lá ontem almoçar e, portanto, estamos muito atentos. Eu só critico, em jeito de crítica, é verdade, e já o disse publicamente também, é que como é que a Câmara Municipal consegue fiscalizar estas empresas, porque tem que ser um técnico com
com alguma experiência na área, tem que ser um técnico direcionado para esta área da alimentação, e eu também já o disse que poderia passar pela contratação de uma nutricionista ou uma prestação de serviços, ou uma prestação de serviços, ou então, porque uma nutricionista só não basta. Todos nós sabemos que tem que ser congelada uma refeição diária, uma refeição uma refeição de sopa, uma refeição de carne ou peixe, consoante, para que, se houver um problema, ir ao laboratório, por exemplo, e isso tem que ser feito. Eu não sei se está a ser feito, possivelmente acho que sim, mas isto é um exemplo, mas poderá passar por uma prestação de serviços, e é nisso que eu estou a pensar e que nós estamos pensado, uma prestação de serviços de uma empresa que vai fiscalizar precisamente esta outra empresa, ganhar ou entidade. A Câmara Municipal, precisamente no âmbito de contratação de pessoal, que o que defende que falta ainda uma nutricionista, e segundo as suas próprias palavras, aumentou o quadro de 130 para 180, números redondos. O Hugo acha que, primeiro, que este aumento do quadro de pessoal vem no âmbito também das novas competências atribuídas. Acha que isso tem alguma responsabilidade, mas ainda assim se contrataram mais do que o necessário, ou pensa que foi positiva a contratação destas pessoas, Sim. a criação destes postos de trabalho ao nível do município? Olha, em primeiro lugar, e para esclarecer, e eu já escrevi isso em público, naqueles ditos resumos que eu digo que faço em cada reunião de Câmara, nós temos 27 trabalhadores vindos da escola, da educação, na transferência de competências, portanto são 27, e são 2, salvo erro, penso que não estou a errar, são 2 do centro de saúde, da área da saúde, e portanto estão devidamente contabilizados. Depois tudo o resto foi contratações do município de Ferreira de Zézer. Relativamente ao... E parecia-lhe que era necessário, parece-lhe que essas contratações eram necessárias? E que são úteis? Eu ia responder a isso, mas antes permita-me só que diga o seguinte, relativamente não só ao número de trabalhadores, mas também o aumento dos custos com o pessoal. Nós passámos de 2,5 milhões de euros anual para 4,6. Pronto, não é só questão de funcionários adicionais, como também de promoções internas, valorizações, tem uma série de questões aqui pelo meio. Mas relativamente à questão da contratação do pessoal, eu não sou contra a contratação do pessoal desde que a contratação do pessoal reflita maior eficácia e eficiência nos serviços. Até há bem pouco tempo, até cerca de um ano, isto é público, e as reuniões não são online, mas estão gravadas. Até há bem pouco tempo o Sr. Presidente reconhecia que as contratações não estavam a refletir essa eficácia e essa eficiência que gostava. E, portanto, até chegou mesmo a dizer que chegou o momento que agora, a partir de agora, isto tem que ser diferente e as FIAs vão ser responsabilizadas por isso. Portanto, até há bem pouco tempo, eu dizia e repito, que o seu Presidente da Câmara, até há cerca de um ano atrás, dizia que reconhecia que estas contratações que foram feitas não estavam a ter o resultado que esperava. Eu não sou, como disse, não sou contra a contratação de pessoal, desde que esse pessoal se reflita no trabalho e no desenvolvimento da Câmara Municipal, porque eu continuo a achar que há trabalhadores que poderão ser muito mais eficientes, não porque não querem trabalhar, não é isso, mas porque se calhar estão em lugares não tão próprios da formação profissional, por exemplo. Muito bem. Ainda tinha aqui nos meus apontamentos para falarmos da zona industrial, mas o Hugo já referiu logo no início da nossa conversa. E queremos fazer uma nova. Muito bem. Hugo, que outras propostas tem a Aliança Democrática para o Concelho de Ferreira do Zézer? Olha, nós temos cerca de 129 propostas no nosso programa eleitoral, entre todos os
os temas, entre todas as valências, e portanto muitas delas são de fácil execução, e depois temos algumas mais estruturantes. Por exemplo, uma das coisas, eu já disse que aquilo que está a ser bem feito, eu reconheço, e vamos querer dar continuidade àquilo que está neste momento a ser feito, como a recuperação do centro de saúde, como a recuperação que infelizmente está parada há cerca de 4 a 5 meses do dito bairro social, e a escola, claro, a escola é inequívoco. Depois sabemos também que já está em projeto de execução, penso eu, uma intenção que o presidente Bruno Gomes tem de transformar o pavilhão municipal em multiusos. Não concordamos com algumas questões que estão no projeto, nomeadamente em termos de segurança. Por exemplo, tem uma escadaria enorme à saída, se houver alguma emergência, penso que não está bem estada aquela zona, mas queremos dar continuidade a essas medidas. Depois temos uma série de medidas adicionais que penso que é por aí que me está a questionar. Por exemplo, uma das bandeiras que nós queremos, isto aqui não vai dar para falar em tudo, mas aquelas mais emblemáticas... Garantidamente, 129 medidas não é possível. Nós temos uma das bandeiras, é juntamente com o Governo, para conseguirmos que a variante do Nó de Pias à Vila de Ferreira de Azevedo seja uma realidade. Nós vamos apresentar duas propostas no nosso programa eleitoral, em que estamos em estreita colaboração, em estreitas contactos com o Governo, para que, e vamos continuar e não vamos desistir, para que essa variante, que eu acho que é fundamental neste momento para não só a economia, mas para o desenvolvimento de Ferreira de Azevedo. Por exemplo, posso dar mais um exemplo, nós queremos construir um parque de estacionamento para veículos pesados em Águas Belas, porque hoje passa em Águas Belas e estão 3, 4, 5, 10 caminhões na beira da estrada, junto à principal via, como também junto às empresas, que são caminhões, e o conhecimento que eu tenho são motoristas que têm que esperar 2 e 3 dias para poder carregar, por algumas questões logísticas e económicas das próprias empresas, e portanto está ali em causa a segurança rodoviária, e portanto nós temos mais ou menos o local identificado para construirmos também um parque de veículos pesados, com WC, com chuveiros, com balneários, para que haja uma dignidade nos próprios motoristas. Muito bem, Hugo, já não temos muito mais tempo, mas ainda assim não queria deixar de abordar outra questão. O Hugo referiu-se muito sucintamente agora à questão da habitação aqui do bairro social. Isso é outro Bruno Gomes diz que pretende fazer durante o próximo mandato, se vencer as eleições, um total de 55, pelo menos 55 focos. Parece-lhe possível, com a falta de empresas e de mão de obra que há na região, e não é só nesta região, parece-lhe uma ideia que tem viabilidade? Uma ideia, não, um projeto. Este projeto é viável? Em primeiro lugar, foi o tema que ainda não falei, portanto isto não dá para falar em tudo. A habitação, nós vamos continuar com aquilo que está a ser feito, e bem, eu já disse também publicamente que a Câmara Municipal não está a fazer nada de outro mundo, está a usar um programa, está a usufruir de um programa do Governo, e bem, em que infelizmente lançou 3 lotes de 8 habitações cada e só conseguiu adjudicar um lote. Neste momento, a única garantia que nós temos é construir 8 habitações. É um bloco, é um lote. Portanto, o lote 2 e o lote 3, o IRU não deixa que a base seja majorada e, portanto, voltou a concurso com a mesma base. E, portanto, se ficou deserto, ou melhor, se teve empresas a concorrerem com um preço mais alto, que não pôde ser adjudicado, portanto, agora, à partida, era bom que assim não fosse, mas se calhar também não vamos conseguir. Ou seja, neste momento, o que é garantido são 8 habitações. Depois, a intenção do Sr. Presidente, e bem, as 55 habitações, é a totalidade dos projetos que tem feito. Portanto, o PRR, neste caso, o IRU, via IRU, vai terminar, vai passar para o Banco Europeu de Investimento. Já foi assinado até recentemente com o Governo, penso que são 1.500 milhões de euros para a habitação.
Também toda a habitação que vinha da Estratégia Local de Habitação, 133 mil casas, também já está garantido o financiamento pelo Banco de Fomento, mas neste momento o que podemos garantir são 8 habitações apenas, mas é uma bandeira ou uma ideia que nós queremos também levar avante, e era impossível não levar, como é normal. Agradeço a sua presença e desejo-lhe as maiores felicidades para a campanha.